A indulgência é uma virtude nobre, ensinada tanto no Espiritismo quanto em outras doutrinas de fé, mas que frequentemente nos esquecemos de praticar. Ao lermos as palavras do Espírito José, encontradas no Evangelho segundo o Espiritismo, somos convidados a refletir sobre como agimos em relação às falhas alheias. Quantas vezes, no dia a dia, nos pegamos julgando o outro sem conhecer suas reais motivações? A indulgência é um chamado para sermos mais compassivos, para olharmos as fragilidades dos outros com compreensão e não com dureza. Quando nos deparamos com os erros de alguém, temos duas escolhas: apontá-los e ampliá-los ou acolhê-los com ternura, como faria um irmão. A indulgência nos convida a escolher a segunda opção. Ela não fecha os olhos para os defeitos, mas evita expô-los de maneira que prejudique ainda mais o outro. No lugar de críticas, busca-se uma forma de auxiliar, de ser uma presença construtiva. Afinal, todos estamos em constante processo de evolução, e os erros são parte desse aprendizado. A crítica é fácil, o julgamento, muitas vezes, automático. Mas e a compreensão? Quantos de nós buscamos entender as razões que levaram alguém a cometer um erro? O Espiritismo nos ensina que devemos ser mais indulgentes com os outros do que conosco mesmos. Isso não significa fechar os olhos para os equívocos, mas sim tratar o outro com amor, com o desejo genuíno de ajudar, e não de condenar. O que vale mais, apontar um erro ou ajudar o outro a superá-lo? José, o espírito protetor que nos traz essa mensagem, nos alerta sobre o perigo de julgarmos com rigor os atos alheios, enquanto ignoramos nossas próprias falhas. Quantas vezes não estamos, nós mesmos, envolvidos em erros que, por conveniência, deixamos de reconhecer? Ele nos convida a olhar para dentro, a refletir sobre nossas próprias atitudes, antes de condenar os dos outros. A indulgência é, antes de tudo, um exercício de humildade. Quando criticamos alguém, o que queremos provar? Que somos melhores do que ele, que estamos acima de qualquer erro. Esse tipo de postura não só alimenta nosso orgulho, como também afasta as pessoas ao nosso redor. A indulgência, por outro lado, atrai. Quando somos indulgentes, oferecemos ao outro a chance de aprender sem sentir-se humilhado, de crescer sem carregar o peso da vergonha. E isso fortalece os laços entre as pessoas. Quantas vezes já ouvimos: faça aos outros o que gostaria que fizessem a você? Esse princípio está na base da indulgência. Se estivermos em uma situação de erro, como gostaríamos de ser tratados? Com dureza e críticas implacáveis ou com compreensão e apoio? A indulgência é, portanto, uma forma de aplicar essa máxima em nosso cotidiano. Ao tratarmos os outros com gentileza, estamos plantando sementes de amor que, inevitavelmente, florescerão ao nosso redor. A indulgência é também uma forma de elevação moral. Ao praticá-la, estamos demonstrando que somos capazes de nos distanciar do orgulho e da vaidade que nos fazem querer sempre estar certos. Estamos mostrando que reconhecemos nossa própria fragilidade e, por isso, oferecemos ao outro o que gostaríamos de receber. Esse é o verdadeiro sentido de fraternidade e solidariedade, bases do Espiritismo e dos ensinamentos de Jesus. O Espírito José nos alerta que, muitas vezes, julgamos de forma superficial, sem conhecer os reais motivos que levaram alguém a errar. Deus, que conhece os corações e os pensamentos mais íntimos, pode muitas vezes perdoar faltas que nós condenamos, porque Ele compreende as causas profundas de cada ação. Da mesma forma, pode condenar o que relevamos, porque enxerga o que está oculto aos nossos olhos. Por isso, é essencial sermos indulgentes, confiando na justiça divina. A indulgência é um bálsamo. Ela acalma corações feridos, estabelece a paz e traz esperança. Quando somos indulgentes, oferecemos ao outro a oportunidade de recomeçar, sem carregar o peso do julgamento. Esse ato de bondade transforma, eleva e fortalece. Ao contrário do rigor, que muitas vezes desanima e destrói, a indulgência é um caminho de construção, de elevação espiritual, tanto para quem a pratica, quanto para quem a recebe. Ao final do dia, o que realmente conta é como tratamos aqueles que cruzam nosso caminho. A indulgência nos faz melhores, mais próximos de Deus e de nossos irmãos. Quando somos capazes de ver além dos erros e acolher o outro em sua fragilidade, estamos cumprindo o propósito maior da nossa existência: amar. Chico Xavier, em suas inúmeras lições, sempre nos lembrava de que mais do que nunca precisamos de amor e compreensão para curar as feridas da alma. Portanto, antes de apontarmos os erros de alguém, que possamos nos perguntar: estamos sendo indulgentes? Estamos ajudando essa pessoa a crescer
ou apenas querendo exaltarmos a nós mesmos. A indulgência nos convida a olhar o outro com os olhos de Deus, que tudo vê, mas perdoa, que tudo sabe, mas ama. Que possamos, diariamente, buscar essa atitude em nosso coração. No próximo vídeo, vamos falar sobre como o perdão pode ser a chave para curar as feridas mais profundas e trazer verdadeira paz para a nossa vida. Não perca! Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo mensagens transformadoras.